Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que nós agora estivemos em Belém do Pará, agradecemos demais o carinho, a receptividade dos irmãos de Altamira, Castanhal, Belém, a nossa querida presidente lá da União Espírita do Pará, que é a Nájida, companheira, as demais pessoas do grupo, Silvia, Paulo de Tarso, seu marido, e outras pessoas que com tanto carinho nos acolheram. Nós gostaríamos de deixar para todos o nosso fraternal abraço e a nossa gratidão pela oportunidade que vocês nos deram de trabalhar com vocês a serviço do Evangelho. Aos irmãos de Altamira, aos irmãos de Castanhal e a todos de Belém. Nosso carinho especial. Eu quero muito bem o pessoal de Belém do Pará, que tem sido assim de uma gentileza que nos recebe realmente com muito amor, com muita fraternidade. Deus os abençoe, aos casais amigos Moraes, Iracema, Glorinha e Guimarães, e a nossa querida Ana Margarida, que também tem sempre tido muito carinho conosco lá em Belém. Mas eu vou lembrar a você as nossas obras, Analisando as Traduções Bíblicas, o Sermão do Monte, a Didaquê, que agora o pessoal de Belém gostou muito, muita gente adquiriu essa obra, que é o Catecismo dos Discípulos, ou seja, a primeira obra canônica, a tradução do Gênesis, direto do hebraico, em parceria com o nosso companheiro Gade Azaria, o Cristianismo Primitivo, os grandes encontros de Jesus e a Comunidade do Caminho, que é a história dos caminhos de Paulo de Tarso, João e Maria, na antiga Anatólia, Ásia Menor, atualmente Turquia e Grécia. Então você adquire uma obra que isso aqui é cristianismo primitivo ou era apostólica pura. É uma história que nós fizemos com muito carinho depois de termos feito 4 anos de viagem e pesquisa na Turquia e na Grécia. Faça seus pedidos à Candeia Boa Nova, e aqui em João Pessoa, a Ana e a Magno Nicolau, que são os nossos representantes e são os diretores da nossa editora Ideia. Em São Paulo, procure o Mário Suriani na Sindal Verde, em 2409-1540, que o Mário tem todas as nossas obras para distribuir e entregar aí na Grande São Paulo. Mas vamos dar continuidade à importância do nosso estudo na região de Betânia do Jericó, ou Betânia do Jordão, região ao leste do Jordão. A oeste está Israel, a leste está Jordânia. Então, o que é que acontece com Elias e Eliseu? Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti. Aí ele respondeu: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. E a gente já viu que isso é impossível. Eliseu pediu além do que deveria. E aí Eliseu respondeu: que me seja dado uma porção. Elias respondeu: pede uma coisa difícil. Todavia, se me vires ao ser levado da tua presença, isso te será concedido. Ao contrário, não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Isso aqui nos parece uma visão profética daquelas que Jeremias tinha, né? Que era um profeta que tem muitas visões, muitas imagens apocalípticas nas suas narrativas. Ezequiel
Jeremias e tantos outros. E aí você observa o seguinte: tomou o manto de Elias, apanhou, aliás, depois não mais viu o profeta. Suas vestes rasgou-as em duas, apanhou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do rio Jordão, onde ficou. Ora, o que é que eu estou falando aqui? Que tudo isso está em torno do rio Jordão. Hoje, nós visitamos agora, estava até chovendo, a primeira vez que naquela região chovia com a nossa presença, mas ali próximo do local onde Jesus foi identificado por João, se encontra, não é um monte, dá a impressão que eles estavam numa montanha, não, eles estavam na planície do Jordão. Tem um pequeno elevado, que tem uma igreja, as ruínas de uma igreja bizantina do século IV, que marcou aquele local, como o local onde Eliseu viu Elias sendo conduzido, viu Elias subindo no carro de fogo. Por que é que eu estou ratificando isso? Porque, meu querido irmão telespectador, ali pertinho, daquele local onde Elias foi levado, é que João, o Batista, que o profeta Malaquias diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Havia uma promessa de Malaquias 3:23 e havia uma promessa do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que ele diz assim: a voz do que clama no deserto, que a voz que clama no deserto é o João. Então, há uma predição profética de Malaquias, de Isaías, sobre a volta de Elias. E essa volta aconteceu, como diz Jesus: o que foste ver no deserto, deserto da Judéia, aonde? Em Betânia, aonde? A leste do Jordão, aonde? Próximo a Jericó. Que era ali, segundo João 1:28, que João o Batista batizava. Então, olhe que nada é por acaso. Há uma geografia, há um rio, há uma elevação de Elias, que Jesus disse: o que foste ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um profeta? Um homem vestido de linho e de púrpura? Eu vos digo que os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios e não nos desertos. Mas foste ver o quê? Um profeta? Eu vos digo, muito mais que um profeta. Por quê? Porque João o Batista foi mais que um profeta. Jesus disse: ele é um mensageiro de Deus. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então eu fiquei encantado quando eu vejo o local onde Jesus foi identificado e o local onde Elias foi elevado. Há uma geografia espiritual naquele ponto, onde um sobe, o outro vem ser identificado, e aquele mesmo que subiu volta através do processo da reencarnação, dito pelo próprio Jesus em Mateus, para identificar o Messias. Porque Jesus disse: a Torá e os profetas profetizaram até João. Porque a Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus, prenunciavam e identificavam a sua volta. Se ele estava ali, acabou profecia em Israel. Magnífico. Magnífica história, magníficos acontecimentos e magnífico local. Porque estar ali, meus irmãos, é uma coisa fantástica de se ver. Porque você tem o que era o Rio Jordão, um braço do Jordão, que é aquele braço do Jordão, porque era menos intensa a correnteza, se formou uma pequena espécie de piscina ali, que dali para frente não tem, o rio não continua naquele braço, e ali naquela espécie de poço ou piscina natural, João chamava as pessoas à mudança, a metanoia, como se diz em grego, a voz do que clama no deserto, Tachazu batechuvá, voltai-vos para dentro de vós, numa linguagem ouvida por Abraão, lá em Ur, e numa linguagem
que ele também pregava para aquele povo mudar. Porque, segundo ele, o reino dos céus estava próximo. Porque os fariseus, aí vem a história aqui, como é que aconteceu. O testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para o interrogar. Por que foram interrogar os sacerdotes e os levitas? Porque eram responsáveis pelas coisas espirituais no templo. Os levitas da tribo de Levi e os sacerdotes, levitas eleitos pelos levitas para dirigir. Que era um cargo, vamos dizer assim, que está lá no Êxodo 28, que eles seriam sacerdotes eternos. Não seria, vamos dizer assim, escolhido ou não seria algo que pudesse se escolher, mas não, isso é de nascença. Então os levitas já foram escolhidos para serem sacerdotes. Por isso que eles foram sacerdotes e levitas para interrogar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Ele disse que não era Elias e que não era o profeta. Mas ele não podia se lembrar que foi o Elias, porque Deus não nos permite isso. Mas Jesus disse em Mateus que ele é o Elias que devia voltar. Então ali ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados fariseus perguntaram-lhe ainda: e por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, mas está alguém no meio de vós que não conheceis, que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a sandália. Isto se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então eu quero situar você nessa circunstância de que Elias realiza a defesa do monoteísmo, Elias é levado, visto por Eliseu, Elias volta praticamente para o mesmo local, para pregar as margens do Jordão e para identificar Jesus como o Cordeiro de Deus. Então é um lugar maravilhoso, excelente de se visitar, e nós vamos continuar ainda analisando e aprofundando esse estudo do batismo de Jesus a leste do Jordão, como diz João em 1:28, que isso acontecia a leste do rio Jordão, como está isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então está identificado geograficamente por João, o evangelista, falando de João, o Batista. Não temos mais tempo para o programa de hoje, mas na próxima semana, se Deus quiser, vamos concluir essa parte do batismo de Jesus, o verdadeiro local do batismo. Um abraço, Jesus conosco sempre. Até a próxima semana, se Ele assim o permitir. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.